Olá, hoje vamos dar uma olhada mais de perto em algumas notícias recentes que têm gerado, bom, bastante preocupação global, né? Olá. Pois é, a tensão está alta em vários pontos. Exato. Temos aqui um artigo do G1, bem recente, e também uns trechos de uma discussão que rolou na Jovem Pan News. Certo. E o foco principal, o ponto de partida, são as declarações do presidente russo Vladimir Putin. Ele falou sobre o risco de um conflito mundial. Uhum. E, claro, as tensões que já existem, né? Rússia, Ucrânia, Irã, Israel. A nossa ideia aqui é tentar entender melhor essas informações, as diferentes perspectivas. Analisar os vários ângulos, né? Porque a situação é complexa. Justamente. Bom, vamos lá então. A notícia principal, que saiu ontem, 20 de junho, Putin, falando num fórum econômico, ele expressou essa preocupação. Falou na possibilidade de uma terceira guerra mundial. Isso, claro, acende todos os alertas. Com certeza. E ele foi bem específico, né? Mencionou a guerra entre Israel e o Irã. E é importante lembrar, o Irã é um aliado da Rússia ali na região. Sim, um ponto-chave. E claro, a própria guerra na Ucrânia continua sendo um fator central. Além disso, o G1 destacou uma preocupação que ele verbalizou sobre as instalações nucleares iranianas. Aquelas onde a Rússia participa da construção. Exatamente. A Rússia está envolvida na construção de reatores lá, então há um interesse direto, sabe, uma preocupação declarada. E é interessante, né? Porque quase ao mesmo tempo, ele volta a fazer ameaças mais diretas sobre a Ucrânia. Falou em tomar mais territórios. Isso. E até repetiu aquela ideia bem controversa de que russos e ucranianos são um só povo. Só que, logo em seguida, ele diz que busca apenas o reconhecimento dos territórios que já foram ocupados. Parece um pouco contraditório, não? É, parece, sim. E essa dualidade, essa ambiguidade, levanta justamente a questão que foi discutida lá na Jovem Pan. Será que isso é uma ameaça real, concreta, ou é mais uma bravata, uma jogada geopolítica? Exato, essa palavra bravata apareceu bastante. Uma das opiniões lá no vídeo sugere que pode ser mais um jogo de narrativas, sabe? Tipo um póquer, onde você blefa para aumentar a aposta para ver a reação do outro lado. Faz sentido essa leitura. Argumentam que a Rússia, que já está, bem, bastante desgastada com o conflito na Ucrânia, talvez não tivesse nem capacidade nem interesse real em abrir um segundo fronte de conflito direto agora. Entendo. E essa visão de ser mais um jogo estratégico meio que se conecta com outra ideia que surgiu no debate, né? Qual? A de que as superpotências, Rússia, China, Estados Unidos, estariam talvez mais focadas em resolver problemas nos seus quintais, digamos assim. Rússia com a Ucrânia, China com Taiwan. Sim, essa ideia de uma reconfiguração, talvez um foco maior nas esferas de influência regionais. Isso poderia indicar um certo enfraquecimento de organismos internacionais, né? Uma perspectiva interessante. E falando nessas disputas, nessas narrativas que se chocam, a coisa fica ainda mais complicada quando a gente olha para o debate sobre o conflito Israel-Hamas, ou Israel-Palestina, que também foi abordado na Jovem Pan. Ali as posições são bem opostas, né? Nossa, completamente. Fica muito claro ali como a informação e a desinformação também viram armas nessa disputa. De um lado, você tem a narrativa que descreve as ações de Israel como basicamente uma guerra contra o povo palestino. Com foco nas vítimas civis. Exato, com muita ênfase no alto número de mortos civis, incluindo muitas crianças e acusações de uso desproporcional da força. Um dos debatedores chegou a usar termos fortíssimos, como tentativa de solução final. Termos pesados, realmente. Mas, por outro lado, a mesma discussão traz a defesa de Israel, certo? Sim, o contraponto estava lá, apontando o financiamento iraniano ao Hamas, a necessidade de Israel se defender após os ataques que sofreu. A questão da autodefesa. Isso. E também a capacidade da inteligência israelense e uma crítica forte a uma narrativa que colocaria Israel apenas como o vilão da história.
Alguém lembrou que, infelizmente, em qualquer guerra, inocentes morrem dos dois lados. É o ponto trágico de todo conflito armado. O que fica muito evidente com essa polarização toda no debate é a dificuldade gigantesca de se ter uma visão única, ou até mesmo uma descrição dos fatos que seja aceita por todos, sabe? A tal guerra de narrativas. Exatamente. Ela se torna central e muitas vezes acaba ofuscando o custo humano real, o sofrimento das pessoas. O debate também mencionou a importância de reconhecer o Estado palestino, de respeitar tratados internacionais como um caminho possível. E qual seria o papel do Brasil nisso tudo? O vídeo da Jovem Pan tocou nesse ponto. Tocou sim, brevemente. A sugestão que apareceu foi que o Brasil deveria manter sua posição histórica, né? De neutralidade, de buscar a diplomacia, o diálogo. Tentar ser um ponto de equilíbrio. Isso, ajudar a evitar a escalada sem tomar partido automaticamente nessas guerras de narrativas. Fizeram até uma menção rápida àquela expressão da Segunda Guerra, a cobra vai fumar, para ilustrar a relevância que a diplomacia brasileira pode ter, historicamente falando. Interessante essa conexão histórica. Então, para a gente ir fechando essa análise, ficamos meio que entre dois polos, né? De um lado, a preocupação real, baseada em declarações e ações concretas, como escalada de conflitos. Sim, os alertas do Putin, por exemplo, alimentam esse temor. E do outro lado, essa possibilidade, explorada na Jovem Pan, de que talvez estejamos assistindo a um jogo de xadrez geopolítico muito complexo, cheio de blefes, de narrativas construídas para consumo específico. Exatamente. É um cenário multifacetado, sem respostas fáceis. E talvez a reflexão final, que não foi dita com todas as letras, mas que emerge um pouco dessas fontes, seja esta. Qual? Em meio a tanta discussão sobre estratégia, sobre poder, sobre quem está ganhando a batalha da narrativa, como é que a gente garante que o custo humano real desses conflitos, as vidas perdidas, as vidas afetadas de todos os lados, que são documentadas nessas mesmas fontes que a gente analisou, não se torne só uma nota de rodapé? Um ponto fundamental. Fica essa questão, né, sobre a responsabilidade de todos nós, talvez, de manter o foco no impacto humano acima das vitórias estratégicas ou narrativas.